E para complementar essa parte de absolutismo, né, eu vou falar um pouquinho sobre os pensadores absolutistas, né, aqueles caras que eram defensores do absolutismo e que embasavam o absolutismo, né. A gente vai ver isso também lá no o iluminismo, a gente fala mais sobre esses pensadores, né, os pensadores iluministas, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, né? Mas o absolutismo também teve os pensadores que defenderam o sistema absolutista, né? E aí eu vou citar 4 aqui para vocês, certo? O primeiro deles, talvez o mais famoso, mais comentado, é Maquiavel, né? Maquiavel vai ser um dos pensadores aí que vai embasar esse absolutismo com o livro O Príncipe, né? O Príncipe é dito como um manual, né, de comportamento do líder maior, né, do imperador, do rei, né, por isso que chama aí O Príncipe, né. Então é um manual de como o rei deve se comportar, né. Maquiavel é italiano. Lembrem que a Itália nesse momento aí não é uma monarquia ainda, não é unificada. A Itália ela só se unifica lá no século XIX, já no final do século XIX, 1871, né? Então você está falando de um cara que não tem nenhum sistema absolutista onde ele vive, mas ele cria um manual de comportamento de um líder, né? E ele vai ser talvez aí o livro de berço de muitos dos reis aí europeus naquela época, né? Existe uma discussão muito grande na academia se esse livro é uma crítica ao absolutismo, se realmente ele pensava dessa forma, ou era uma forma dele avisar aos italianos que não centralizassem o poder, ou que não tivesse uma monarquia absolutista, né? Existem várias teorias sobre o livro O Príncipe, né? Não fica muito claro se ele está fazendo realmente, se ele acha realmente isso, ou se é uma crítica ao sistema absolutista. Mas o importante é que ele foi muito utilizado pelos reis como manual de conduta, né? Então você tem aí alguns dizeres como, por exemplo, entre o rei ser temido e amado, né? É bom que ele seja temido e amado, mas entre ser temido e amado é melhor que ele seja temido, né? Então isso é um dizer do livro O Príncipe. Outra coisa que se atribui ao livro O Príncipe, na verdade não com essas palavras, mas que dá a ideia disso, é que os fins justificam os meios, né? Essa frase que a gente ouve muito falar hoje em dia, né, é atribuída a Maquiavel, mas ele não falou com essas palavras, mas dá a entender mais ou menos isso, que os fins justificam os meios, ou seja, o que o rei fizer para manter o poder é satisfatório. O que ele fizer para a manutenção do poder, ele tem que fazer, né? É aí que vai entrar um pouquinho da ética cristã, que vai criticar muito essa parte, né? A ética cristã, a ética... então ele vai falar um pouquinho sobre isso, mas Maquiavel vai ser um dos caras mais importantes nesse embasamento do absolutismo, né? Não sabe se era a intenção dele realmente fazer isso, mas a questão é que ele realmente embasa aí muitos pensamentos sobre o absolutismo, com essas ideias de que o rei tem que ser mais temido do que amado, que o rei tem poder total, ele pode fazer qualquer coisa para manter o poder, né? Aí dá a ideia de os fins justificam os meios, né? Então tudo isso é atribuído a Maquiavel, que foi um pensador importante do absolutismo. Outro cara muito importante é Thomas Hobbes, né? Que vai ter como principal frase aí, né? O homem é lobo do homem, né? O que significa isso? Ele vai dizer o quê? Que em situação natural o homem ele é egoísta. O homem ele vai olhar o lado dele. Então ele precisa, segundo Hobbes, ele precisa de um líder maior que controle esse egoísmo do povo, porque se você deixar à vontade, o homem é lobo do homem, eles vão se agredir, vai virar uma baderna o mundo, porque cada um vai querer ver o seu lado. Então, segundo Hobbes, a gente precisa de um líder maior, que seria um rei, no caso aí, que seria um rei absoluto, para controlar essas divergências. Por isso que ele vai dizer que o homem é lobo do homem e que por isso é necessário ter um mediador desses conflitos. E esse mediador dos conflitos é o rei. Ele é um pensador contratualista, ou seja, falava de um contrato entre governantes e governados, né, dando poderes maiores ao governante, né. A gente vai ver outros contratualistas, né, mais famosos, John Locke, Rousseau, mais radical, né, também é contratualista, fala de um contrato, certo? Então ele também é chamado de contratualista Thomas Hobbes, né.
Outro pensador aí, dois pensadores que vão pensar praticamente a mesma coisa, vai ser a questão religiosa do rei. Foi o que eu falei para vocês no vídeo anterior, poder divino dos reis, né? Essa questão do poder divino dos reis, do rei, ligando a questão religiosa como controle, né? Lembra que a gente fala isso lá atrás, eu vou trazer uns vídeos de revisão depois, vou começar a fazer uns vídeos de revisão a partir de julho, né? Vou fazer os vídeos que a gente está levando e vou fazer vídeos de revisão, né? E aí eu vou trazer um pouco dessas ideias. Mas a gente viu lá em antiguidade que a religião ela é usada como controle social, para controlar a sociedade. Por isso que o faraó era visto como um deus vivo, né? Ou representante de um deus, certo? O rei, quando você traz essa questão do poder divino dos reis, é também uma forma de controle social. É uma forma de você ver uma sociedade religiosa, né? Você está vindo de uma sociedade feudal totalmente religiosa. Então é uma forma de você dizer que o poder do rei, ele é que o poder do rei ele é divino, é uma forma de você controlar a sociedade. Pô, se é divino, ele é representante de um Deus, né? Foi Deus que colocou ele aqui, então a gente precisa respeitá-lo. Então é uma forma de controle social, né? Dois caras que vão falar disso, né? Praticamente a mesma coisa, os dois são sempre citados, né? Com relação ao poder divino dos reis, é Jacques Bossuet e Jean Baudin, dois franceses aí que vai falar sobre o poder divino dos reis. Beleza? Esses são os principais pensadores. Não que não tivesse tido outros, mas esses são os principais, são os 4 mais citados pensadores que defenderam o absolutismo. Beleza?